Espírito, contemple as maravilhas da tua lei. Se a lei era maravilhosa no Antigo Testamento, maravilhosa hoje. Ó Senhor, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmo 119, versículo 97. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Salmo 119, verso 165. Então William Hendricks diz que a lei, Jesus não veio anular a lei, ele veio cumpri-la. Mas em nenhum momento Jesus disse que a lei não tinha validade. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la, disse Jesus. E pelo contrário, Jesus intensificou o sentido da lei. Se você olhar direitinho, o cristão tem mais responsabilidade de guardar a lei do que o judeu no Antigo Testamento. Porque o judeu, o adultério era só quando o coito era concebido. Jesus diz não, se o homem olhar para uma mulher com intenção maldosa no seu coração, já adulterou com ela. Olha como a graça vai mais profunda. Jesus diz, não matarás. Eu, porém, vos digo, se alguém guardar ódio, rancor, ressentimento no seu coração contra uma pessoa, já o matou, disse Jesus. Gente, é muito sério. Então a graça e o Evangelho intensificou o sentido da lei, não obliterou a lei, não anulou a lei, intensificou-a. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas, porque ali falava de andar uma milha. Vai com ele duas. Se alguém te pedir a capa, joga tudo, dá tudo para ele. Senhor, há quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7, diz Pedro, na sua teologia judaica, na sua compreensão do judaísmo. Jesus diz, não, no Evangelho não. É para perdoar o seu irmão 70 vezes 7. Perdoar tantas vezes quantas necessárias for. Então, se você olhar bem, fazer uma leitura criteriosa do Evangelho, o Evangelho não oblitera, não anula, não estorva a lei, intensifica o sentido da lei. Não é importante entender isso. Por isso o William Hendricks diz que o cristão, em nenhum sentido concebível, está isento de guardar a lei. Não cobiçarás, não matarás, não furtarás, não roubarás, e guarda um dia para o Senhor, honra teu pai e tua mãe. Não, agora estou na graça de Deus, não preciso honrar pai e mãe. Que história é essa? Porque está na graça de Deus, agora pode maltratar seu pai e sua mãe? Que história é essa? Isso não é graça, isso é libertinagem. Por isso que é importante entender isso. O termo lei, nomos, pode ser usado como um código, requerendo a obediência para a obtenção da salvação. Essa era a compreensão do judaísmo. Um estatuto de autoridade controladora, que demanda obediência absoluta. Essa era a compreensão errada do judeu. O judeu ficava como Sherlock Holmes na vida dos outros, olhando em que tropeçavam para levá-lo ao apedrejamento, para conduzi-lo à morte, para condená-lo. Esse foi o problema do judaísmo. Tentaram viver em função da lei e dar à lei um poder salvífico que ela não possuía. Os líderes judaicos haviam sepultado a lei original de Deus sob um amontoado de tradições orais e regulamentações. Essa foi a lei sobre a qual Jesus disse: vocês anularam e invalidaram a palavra de Deus por causa da sua tradição. Mateus 15:6. Lembram que criticaram Jesus e os apóstolos porque o colégio apostólico comia sem lavar as mãos? Criaram várias regulamentações, tradições além da lei. Eles perverteram a lei do Senhor. Por isso Jesus diz: vocês invalidaram a lei, vocês quebraram a lei, invalidaram a lei por causa das vossas tradições. Eu tenho muita preocupação quando alguém diz: isso não é presbiteriano. A minha preocupação, eu sou presbiteriano, sou reformado, puritano, mas sempre tenho preocupações. Até que ponto o ser presbiteriano é ser cristão? Até que ponto o ser presbiteriano é ser neotestamentário? Porque a minha maior preocupação é ser um cristão neotestamentário, é fazer o que a Bíblia manda, o que a Bíblia recomenda. Porque se você não cuidar, você fica tão preocupado com a instituição e se esquece de que o ser cristão é um projeto maior do que a instituição. Como é importante entender isso? É importante olhar nesse aspecto. Os judeus criaram muitas regrinhas e tradições que invalidaram a lei do Senhor. A igreja, de forma alguma, seja qual for a idiosincrasia religiosa, não tem poder de invalidar a lei de Deus por causa de suas tradições.
nem de suas regras pessoais. Estava falando com o irmão há dias atrás, sou professor de seminário, estava conversando com ele sobre liturgia. Ele disse: olha, não pode isso, porque isso é contra o regulamento do culto. Eu perguntei: mas isso é contra a Bíblia? Não, não é contra a Bíblia não, é contra o regulamento do culto. Meu amigo, então não é contra a Bíblia? Não, está na Bíblia. Eu não posso fazer então? Não pode, porque é contra o regulamento do culto. Você não pode entender uma coisa? A coisa está na Bíblia, mas você não pode fazer, porque existe um tal de regulamento do culto. Olha como é complicada essa situação. Então precisamos cuidar de tudo isso. Temos que ter muito cuidado com isso. A nova moralidade. Você não são dessa época, nem eu, mas sou uma pessoa estudada, versada no conhecimento humano. Então, vocês lembram bem do Festival de Woodstock? Quem não lembra? Festival de Woodstock, nos Estados Unidos, na Pensilvânia, milhares de jovens ali, né? 1968, né? Com aquela turma, com aquela turma lá, com Bob Marley, aquela turma toda lá, usando heroína e assim por diante. Então, daquele grupo todo. Então, de fato, foi um período que estava sendo criado, que foi chamado de nova moralidade. Naquela época foi lançado um livro de um professor que era muito amigo daquela turma do Festival de Woodstock, professor de Harvard, chamado John Robinson. Ele escreveu um livro chamado, até com título religioso, mas não tinha nada a ver de religião. Um livro era Honest to God, honesto para Deus, ou sincero para Deus, em que ele diz que a única ética que Deus requer hoje, não existe mandamento, não existe moralidade para o cristianismo, não existe nada. A única ética, a lei áurea de Deus única, é amor. Portanto, fazendo com amor, até o adultério é válido, diz ele. A única coisa que Deus não quer é o que será feito sem amor. Olha que loucura. Qualquer coisa é validada e chancelada por um Deus se for feita com amor. Querido, é muito perigoso essa história. Não existe lei moral, não existe moralidade, porque a única regra existente, a única lei áurea é o amor. Olha como é perigoso isso. Eu estava vendo a entrevista com John Robinson, quando eu morava nos Estados Unidos, e perguntaram a ele: olha, você que estava junto aí na frente, você foi um dos mentores do Festival de Woodstock, e aquela turma que saía quebrando tudo, aquela quebradeira, e dizendo não à sociedade, não à família, não ao conceito de família, de sociedade. Parece muita coisa que você vê muito hoje, né? Tem até partidos políticos aí, até candidatos que têm uma agenda parecida, né? Sem dizer nomes, que aceita que tudo aí é válido, né? Então o cristão tem que ter muito cuidado. Eu mesmo estou dizendo à minha igreja: não diga em quem votar. A igreja presbiteriana é neutra quanto a isso, né? Religião e Estado são coisas distintas. Mas, por favor, se vai votar em alguém, vote em alguém que pelo menos creia em princípios cristãos. Princípio de família, um conceito inarredável para a fé cristã. Compreensão de Deus. Não posso votar em uma pessoa que é ateu e que seja contra os valores da família. Então, como é que eu, como cristão, como é que eu vou conciliar isso? A minha fé com uma situação dessa, né? Então, mas vejam bem, então a nova moralidade ensinava isso, que tudo é válido, contanto que o amor esteja presente. Isso é muito perigoso. Então perguntaram a John Robinson: olha, aqueles 2 dedos que a turma levantava lá, os hippies levantavam no Festival de Woodstock, aquilo ali era paz e amor? Ele disse: não, falou em inglês, nunca foi paz e amor. Quando a gente levantava aqueles dedos, 2 dedos assim, que o mundo glamorizou e faz até hoje, nunca foi paz e amor. Aquilo era sexo e heroína. Quando eu fazia assim para o outro, eu estou dizendo, estou ligado no sexo e na heroína. E o mundo: paz e amor, bicho, não era paz e amor não, era sexo e heroína. Fazia assim, ó, estou ligado nas duas coisas. Disse: não, nunca, o mundo glamorizou, o mundo deu uma roupagem bela para a gente, dizendo que era paz e amor. A gente nunca pensou nisso. O mundo glamoriza o pecado. Não chama mais pecado de pecado, nem na igreja. Diz qualquer outro nome, menos pecado. Então a nova moralidade que veio à tona na década de 60 continua tendo aceitação nos dias de hoje. São os chamados antinomianos ou antinomistas, os contra a lei moral. Antinomiano ou antinomista é aquele indivíduo que é contra a lei moral. Diz que a graça me isenta de viver qualquer moralidade. Isso é muito perigoso, essa ideia. Eles sustentam que a lei foi abolida. O único absoluto que restou foi o mandamento do amor. Há mestres contemporâneos
que declaram não haver lugar para a lei moral hoje. Eles afirmam que o fim da lei é Cristo e que vocês não estão debaixo da lei. Esses textos significam que a lei moral, esses textos não significam que a lei moral foi anulada. Não significa, eu coloquei, não esqueci a palavra não, mas esses textos não significam que a lei moral foi anulada, de forma nenhuma. Não estou debaixo da lei para salvação, porque ela não tem poder salvífico. Mas eu tenho um dever para com Deus guardar a lei, mesmo debaixo da graça. Dr. John Stott, um dos grandes teólogos contemporâneos, faleceu há 2 anos passados, um dos maiores teólogos do século XX, no seu comentário em Mensagem de Romanos, ele diz o seguinte: há 3 atitudes que podemos adotar em relação à lei. 3 atitudes. Primeiro, a atitude legalista. É aquele indivíduo que diz: não, tem que guardar a lei, senão você está perdido, não vai ser salvo. Tem até uma religião aí, não vou mencionar o nome por questão ética, mas tem uma religião protestante que crê nisso, que a obra vicária de Jesus não foi completa. Não tem poder salvífico a menos que eu guarde a lei. Independentemente se você viva a lei e aguarde perfeitamente, que você nunca vai fazê-lo, a graça é que salva. O sangue de Jesus é que redime. Você não tem capacidade, nem jamais terá de guardar a lei. Os legalistas, enquanto debaixo da lei, estão sujeitos a ela. A outro grupo, os antinomistas, vão para o outro extremo. Nenhuma lei moral, nada disso serve. Declaram-se livres de qualquer obrigação para com suas exigências. E os libertos pela graça. Esses sim estão livres para cumprir a lei. Conseguem manter o equilíbrio entre lei e graça. Devo viver a lei, não tenho a obrigação de guardá-la perfeitamente, porque só Cristo guardou, mas eu estou debaixo da graça, e essa graça que redime. Então temos 3 grupos aqui quanto à lei. Primeiro, os legalistas, que tentam viver a lei e observá-la para ser salvo. A essa turma tem aqueles que guardam um dia específico. Se não guardar aquele dia, está perdido, você vai para o inferno mesmo. Inferno não, que eles não creem em inferno, né? Esse grupo aí não crê em inferno, diz que o inferno não existe. E ninguém vai ser, no dia do juízo vai haver o aniquilamento dos ímpios. Os ímpios tão somente deixarão de existir, e o diabo também. Vai ser um prêmio. O diabo fez uma desgraça tremenda, desde a criação do mundo até o final, e simplesmente no dia do juízo ele vai deixar de existir, meu amigo. Que consolação! Fernandinho Beiramar, seja quem for, até Hitler, não tem condenação para Hitler. A alma dele vai deixar de existir tão somente no dia do juízo. A doutrina do aniquilamento, a Bíblia não ensina isso. Ainda eu vou fazer um estudo com vocês sobre a doutrina do inferno, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Então os legalistas, os antinomistas e os libertos da graça. Que grupo você está? Você é um legalista? Que acha que pode viver a lei para ser salvo? Está perdido, não vai viver a lei para ser salvo, nem vai ter condições para fazê-lo. Você é antinomista? A lei não tem valor nenhum, a lei moral não tem valor nenhum. Sou salvo pela graça, pode fazer o que quiser, pode fazer qualquer coisa que me dê na telha. Tem gente que pensa assim. E os libertos da graça: estou liberto pela graça, mas vou viver a lei por gratidão. Por isso é bom entender o que Paulo diz. Paulo diz que somos feituras de Deus para as boas obras. E a lei se resume na prática das boas obras. Nós somos feituras de Deus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos delas. A questão: não, sou salvo pela fé. Para que boas obras? Não sou salvo pelas obras? Sim, você não é salvo pelas obras, mas é salvo para as boas obras. Você não é salvo pelas obras, você é salvo para as boas obras. Você foi escolhido desde toda a eternidade para a prática de boas obras. É isso que Paulo diz em Efésios 2:10. É isso que Paulo diz também em Tito capítulo 3, que Deus escolheu um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eu estava com minha esposa essa semana, há dias atrás, e eu encontrei uma senhora, até orei por ela e pelo marido, e conversando numa loja com ela, em um shopping, ela disse: eu faço um trabalho, explicou o trabalho que ela fazia. Faço um trabalho gratuito, voluntário, tem 65 médicos que me ajudam nesse projeto, tem 25 psicólogos. E ela começou a falar, comecei a admirar o trabalho dela. E ela não é cristã. Eu fiquei imaginando: quanto cristão não faz nada disso? Mas estou salvo pela graça. A graça não lhe isenta de ter um coração benevolente.
A graça não lhe isenta de ter um coração bondoso para com o próximo. A graça não lhe isenta de ter um coração perdoador. A graça não lhe isenta de ter um coração misericordioso. Senão não é graça. Somos salvos pela graça, mas nem tudo é de graça. Jesus disse que aquele que quer seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me. A graça não me isenta de viver os mandamentos da lei, ou de ter uma vida de responsabilidade social. O povo ora para Deus dar dinheiro, para quê? Dinheiro só para ele. Quando alguém ajunta recursos, a porção para até o dinheiro, até a riqueza pode ser uma perdição na vida de um crente, porque o recurso só tem um sentido à luz da Bíblia. Paulo diz isso, se for para abençoar o reino de Deus. Paulo diz, Paulo diz, roga Timóteo, rogo aos ricos deste mundo, que não sejam avarentos, antes sejam ricos em dar, ricos em abençoar outras pessoas. Mas tem gente que é assim, pula a porta para não gastar dobradiça, não ajuda ninguém, é um coração miserável, mas está salvo pela graça. Não tem um coração perdoador, não é generoso, não é misericordioso, não é magnânimo com o próximo, mas está salvo pela graça. Tem gente que é um rolo compressor na vida dos outros, passa por cima de todo mundo, mas está salvo pela graça. Então precisamos entender o que é graça. Então temos 3 grupos: os legalistas, os antinomistas e os libertos da graça. E quem é liberto da graça tem uma vida diferente. Estava falando domingo na minha igreja, e eu preguei domingo na igreja sobre Dorcas, a ressurreição de Dorcas. E quando Pedro foi lá, Pedro estava em Lida, mandaram chamar Pedro. Lida ficava a 16 quilômetros de Jope, e Dorcas, chamada Tabita, havia morrido. Colocaram num cenáculo e foram chamar Pedro. E quando Pedro chegou, disseram: não, ela cria na predestinação, ela era defensora da Trindade. Nada disso, não era nada não. As viúvas mostraram as roupas e as túnicas que Dorcas fazia para ajudar os pobres da cidade. Mostraram-lhe as túnicas e as roupas que Dorcas fazia para ajudar o próximo. A gente quer hoje ser consoado. Não há nada de errado com conceitualismo teológico, não há nada de errado em ser certo conceitualmente, em defender os postulados da fé. O que está errado é que essa crença não vá para a prática, que a ortodoxia não tem ortopraxia. Jesus era altamente ortopraxo. Ele diz: eu sou a luz do mundo, João capítulo 8. João 9, abre os olhos do cego. Eu sou o pão da vida, João capítulo 6. Logo a seguir alimentou os 5.000 da multidão. Então havia uma profunda simbiose, sinergia em Jesus entre o que dizia e o que fazia. Mas tem muita gente que está com a cabeça cheia de conhecimento, mas não tem prática de vida cristã, não faz nada por ninguém. Então essa teologia não tem sentido. Eu sempre digo, nada pode ser um fim em si mesmo. Só Deus é um fim em si mesmo. Nem a igreja é um fim em si mesmo, só Deus o é. Só Deus a si mesmo se basta. Só Deus é um ser não contingente. Então Paulo alude a três grupos em Romanos 7. Percebe-se a presença de cada grupo no decorrer do texto. Primeiro grupo, versículos de 1 a 6. Eu vou estudar com vocês em grupo, porque o capítulo é longo. Fui ver, se eu fosse estudar, eu sou muito minucioso. Se fosse dar versículo por versículo, a gente ia passar aqui 3, 4 horas, e eu não quero fazê-lo. Nem seria justo, nem seria cristão agir dessa forma. Então, primeiro grupo de pessoas, Paulo retrata muito bem, versículos 1 a 6. Nesse texto, Paulo faz uma analogia do casamento, metáfora do casamento com a vida cristã. E ele diz nesse texto que a lei não tem mais autoridade sobre nós, porque ao morrer com Cristo, nós nos livramos do jugo da lei, não de viver a lei, mas do jugo dela, de ser salvo por ela, de ser redimido por ela. No versículo 7 a 13, Paulo defende a lei contra a crítica injusta, de que ela levaria ao pecado e à morte. A lei em si mesma é boa, ele diz, a lei é boa, o mandamento é justo e é bom. Versículos 14 a 25, Paulo descreve o conflito de quem ainda vive sob o regime da lei, achando que a lei tem poder salvífico. Vejamos então, o tema, livres da lei, pertencentes a Cristo. Paralelismo,
Paulo faz um paralelismo sobre a lei nesse texto. Há vários paralelos que Paulo fala em Romanos capítulo 6. Libertação do pecado, capítulo 6. Capítulo 7, libertação da lei. Nós morremos para o pecado, Romanos 6:2. Nós morremos para a lei, Romanos 7. Morremos para o pecado pela união da morte com Cristo, Romanos 7. Morremos para o pecado pela união com o corpo de Cristo. Assim fomos justificados e libertados do pecado. Também fomos libertados da lei. Não de viver a lei, mas libertados da responsabilidade de vivê-la para sermos salvos. Assim agora vivemos em novidade de vida, Romanos 6. Romanos 7, vivemos em novidade de espírito. À medida que Paulo desenvolve essa sua tese, o que nos impressiona de imediato é a proeminência do pronome pessoal. Como Paulo usa tantas vezes a palavra eu, como disse. O texto de Paulo é de inserção. Queridos, é maravilhoso quando você lê Paulo. Eu gosto de gente assim. Eu não gosto daqueles pecadores, aqueles pregadores que ficam, você está em pecado, você precisa se consertar, e ele não. Pode ver. A maioria dos pregadores faz uma mensagem de isenção. Ele está completamente isento do texto. Parece que o texto não tem nada a ver com ele. Tem a ver com todo mundo, menos com ele. E não é isso que a Bíblia ensina. A linguagem de Paulo é a linguagem de inserção. Ele se inserciona no texto. Ele chama a si mesmo de miserável pecador. Eu sou o principal. Como é interessante como Paulo usa a proeminência do eu no seu texto. Está repleto o texto de eu e me, verbo de primeira pessoa do singular. A discussão de Romanos 7 tem a ver essencialmente com a identidade desse eu. As opções, portanto, são que o eu desse parágrafo se refere a Paulo, o Adão ou a Israel. Então Paulo mostra que toda a sociedade, desde Adão, tem a sua natureza adâmica, compromissada com o pecado. O eu que se refere a todos nós. Tem até um livro de Martin Buber, o Eu Tu, é um texto clássico mundial. Mas Paulo está tratando aqui do eu que é todos nós. Esse eu de Paulo refere-se a mim, a você, a todos nós. A linguagem usada é muito realista, ainda que as referências usadas por Paulo pareçam referir-se a ele mesmo. Elas não se aplicam exclusivamente a ele. Tem em geral um tom suficientemente amplo para incluir todas as pessoas. Eu não teria conhecido o pecado, eu não teria conhecido, se ali não dissesse não pecarás, não matarás. Esse eu de Paulo é incepcionante, não é só para ele, é ao mesmo tempo abrangente. Você também está inserido nesse texto, nesse grupo. A lei te fez conhecer melhor o pecado. A lei te trouxe uma consciência da natureza do pecado. É isso que Paulo trata nisso. Quando a Bíblia diz não matarás, você não somente fica sabendo que não deve matar, mas você cria uma nova consciência a partir do texto sagrado. A lei agudece o sentido. O pecado despertou em mim toda sorte de concupiscência, toda sorte de cobiça. Mostrou, não foi a lei, foi o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas agora a lei mostrou que eu sou um pecador. O pecado me enganou e me matou, não foi a lei, foi o pecado. O testemunho sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho mostra que o problema não é com a lei, o problema é com a sarquis, a natureza pecaminosa do homem. Compreenda isso. A natureza pecaminosa do homem. Você já nasce pecador, você já traz consigo a natureza adâmica. Como é importante isso? Porque havia duas interpretações sobre o pecado. Que você, primeiro, é que você herdou de Adão a natureza pecaminosa. E outros não, dizem que você pega por mimetismo, por mimetizar o que é errado. Você peca porque vê alguém fazer uma coisa errada e vai fazer também. Que história é essa? O próprio Jean Piaget, que é o pai da pedagogia infantil, ensina isso, que o homem é uma tábula rasa, todo mundo nasce bom, ninguém nasce ruim, todo mundo nasce com boa índole. O problema é a sociedade que perverte a criatura. Esse é o pensamento também da psicologia behaviorista de Skinner, que o homem é produto do meio, todo mundo é bom, todo mundo é gente boa. Fernandes de Beiramar, a turma toda é banco 1, banco 2, 3, 4, whatever. Todo mundo é gente fina, como diz em Pernambuco, gente finíssima. O problema é que nasceu na favela, foi filho de mãe solteira, desgraçou a pessoa. Mas todo mundo tem um coração bom. O que desgraça é o ambiente. Não é isso que a Bíblia diz. Alguém pode nascer na riqueza, na opulência, jamais está contaminado com a situação, vai ser um miserável pecador. Alguém falou, ser crente, via de regra é não beber, não jogar, não dançar. A gente diz uma porção de coisas.
o que é ser um cristão. Hitler não bebia, não jogava, não dançava e matou 6 milhões de judeus. A moralidade em si não é muita coisa não. A gente criou um estereótipo do que é ser crente. Ser crente é não fazer um porção de coisas. E à luz da Bíblia, ser crente é fazer. É ser misericordioso, é ser amoroso, é ser justo, é ser bom, é ser amável, é levar a sua cruz. O cristianismo é muito mais positivo do que negativo. A agenda de Deus é mais positiva do que negativa. É mais proativa do que reativa. A gente precisa entender o que é cristianismo. Precisa mesmo. Então você não é pecador porque copiou o mal, porque mimetizou o mal em sua vida. Nasceu muito bom. O homem nasceu bom em sociedade do perverte. É o pensamento até de Jean-Jacques Rousseau. Mas queridos, não é verdade isso não. Você não nasceu bom. Eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Essa é a verdadeira teologia bíblica. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não escapa ninguém. Por isso que a sociedade não gosta de falar isso. É um assunto para você, como é com um cristão, ninguém quer saber disso. Você falar para alguém que ele é pecador, pode dar até processo judicial hoje. Você não pode dizer que o indivíduo é pecador, que ele nasceu com um coração corrupto. Ninguém gosta desse assunto, mas isso é uma profundíssima verdade. Santo Agostinho, em sua magna obra Confissões, declara: certa noite, quando eu tinha 16 anos, de Santo Agostinho, século V, ele nasceu no ano 354 depois de Cristo, final do século IV, e morreu no ano 434 depois de Cristo, 430. Certa noite, quando tinha 16 anos, na companhia de um bando de jovens malvados, de Santo Agostinho, eu sacudi uma pereira e roubei os seus frutos. Pereira é a árvore que produz peras, né? Eu sacudi uma pereira e roubei os seus frutos. O que me motivou não foi a fome. Ele não estava com fome, de Santo Agostinho. Depois de atirarmos as peras, eu atirei as peras para os porcos. Eu quis roubar, não por necessidade, mas por falta de justiça e aversão a ela por excesso de maldade. Então, Santo Agostinho quer dizer que o indivíduo a pessoa nasce com a maldade no seu coração. Ele roubou as peras, não estava com fome não, foi só para jogar fora. Talvez o proprietário precisasse daquelas peras, mas ele as pegou, não era para si, não era para suprir suas necessidades pessoais, foi por maldade própria, diz ele. Roubei, diz ele, continuando essa palavra, roubei, fato, coisas que já possuía em abundância e da melhor qualidade, e não para desfrutar do que roubava, mas pelo gosto de roubar, pelo pecado em si. Ele está dizendo: eu tinha as coisas, eu não precisava daquelas coisas, eu roubei pelo prazer de roubar. O pecador que não tem Deus, isso é uma profunda diferença entre a pessoa que tem Deus e que não tem Deus. Quem tem Deus, isso é um divisor de águas. Quem tem Deus no coração, quem tem o Espírito Santo, se algum dia pecar, ele se sente pervertido, corrupto, desgraçado, se sente muito mal. A pessoa que não tem Deus sente prazer no pecado. Você pode colocar um lacinho de fita num porquinho, pode dar um banho nele de Hugo Boss, Paco Rabanne, 1 Million Fahrenheit, seja o que for, o melhor perfume francês possível, mas na primeira pocinha de lama que ele encontrar, ele cai dentro. Ele não quer nem saber. Não é mesmo, Zé Carlos? Ele tem prazer na lama. Está vendo uma história do livro Malbataã, Lenda do Céu e da Terra, e Malbataã conta que alguém estava passando, um colega encontrou um arminho, que é um animalzinho, parece um coelho, que tem lá no norte da África, encontrou e perguntou, então aquele amigo perguntou a Santo Agostinho andando com um amigo dele, aí perguntou: Agostinho, que animal é esse aqui? Estava chovendo, e o arminho ele estava vivo mais nas pedras, nas rochas, não gosta da lama, e o arminho colocava a mão na lama e tirava, colocava a mãozinha na lama e tirava. Aí o amigo dele disse: ele vai morrer, porque a água está subindo, o lugar que ele vai ficar ilhado e vai morrer. Aí o amigo perguntou a Santo Agostinho: mas por que esse bicho chamado arminho, por que ele não dá um pulo, vai pela lama mesmo, para salvar-se? Sabe que aí Santo Agostinho disse: não, ele é um arminho, ele vai morrer, mas não vai colocar o pé na lama. Que coisa admirável isso.
ele não vai se sujar. Já pensou se todo cristão pensasse nisso no Congresso Federal, no Senado, nas repartições públicas? Se todo cristão que serve ao governo dissesse: eu morro, mas não vou ser corrupto, esse país ia ser outro. Não, aí Santo Agostinho disse: não, ele é um arminho, ele vai morrer, mas não vai colocar o pé na lama. Que coisa belíssima isso, como é forte isso. Como pude achar prazer ilícito somente no... Olha, pergunta de Santo Agostinho no livro Confissões: como pude achar prazer no ilícito somente por ser ilícito? Questiona Santo Agostinho. O verdadeiro culpado não é a lei, mas o pecado que é hostil à lei de Deus. Não se pode culpar a lei por proclamar a vontade de Deus. O homem retratado em Romanos 7, 14, 25. Romanos 7, 14, 25, Paulo usa a expressão 11 vezes. Eu quero fazer o bem, não consigo. O mal que não quero, se faço. Eu consinto que o mal habita em mim. Eu consigo que sou miserável pecador. A lei é boa, mas eu sou vendido na lei do pecado. Paulo usa 11 vezes. A pessoa de Romanos 7, 14 a 25 odeia o pecado. Ele diz que odeia o pecado, versículo 15. Ele diz que deseja fazer o bom, o que é bom. Romanos 7, 19, 21. Mas ele diz no mais íntimo do seu ser, ele diz que deleita-se na lei de Deus, versículo 22. Repudia profundamente seus pecados, versículos 15, 18 e 24. Rende graças a Deus por sua libertação, versículo 25. Seria possível que tal pessoa não fosse regenerada? Calvino diz, comentando: o apóstolo, em sua própria pessoa, relata a fraqueza dos crentes e quão profunda ela é. Então, para Santo Agostinho, essa pessoa que está dizendo que quer fazer o bem não consegue, e o mal que não faz, que não quer se faz, é o próprio Paulo. Paulo faz uma análise muito criteriosa da sua vida. Ele não diz o outro não, ele não diz o fariseu é assim, o saduceu é assim, são miseráveis. Paulo diz: eu sou miserável pecador. Ele declara a sua miserabilidade diante de Deus, a fragilidade da lei, um conflito interior. Paulo passa a mostrar que a lei não pode ser responsabilizada pela nossa santidade. A lei é boa, mas também é fraca. Em si ela é santa, contudo ela é incapaz de tornar-nos santos. Só o sangue de Jesus pode fazê-lo. Essa importante verdade jaz por trás de toda a parte final de Romanos 7. Ela retrata a luta inútil de quem ainda se encontra debaixo da lei. As pessoas estão certas se tentarem encontrar na lei uma orientação moral, mas estão erradas ao buscarem na lei o poder de salvar. Palavra de Santo Agostinho, de Calvino, João Calvino, sobre esse texto, Romanos capítulo 7. E ele faz uma análise, fazendo um comentário de Agostinho. Agostinho esteve por algum tempo envolvido no erro comum. Que erro comum? De achar que esse texto não se refere a Paulo, que quando Paulo diz: eu quero fazer o bem, não faço, mas o mal que não quero se faço, Paulo está referindo-se a uma outra pessoa, ao judaísmo, ou qualquer outra pessoa. E Calvino diz que Agostinho pensou assim por um tempo. Agostinho esteve por algum tempo envolvido no erro comum, mas havendo examinado profundamente a passagem de Romanos capítulo 7, não só retratou-se do que havia falsamente pensado, mas em seu primeiro livro, a São Bonifácio, a Bonifácio prova, por meio de muitos e calorosos argumentos, que o que dissera não podia ser aplicado a nenhum outro, senão ao regenerado. Esse texto fala da luta cristã do regenerado, em querer fazer somente o bem e não conseguir. Quantas vezes você já tentou fazer só o bem e não consegue? Não vai conseguir fazer só o bem todo o tempo. Eu mesmo gostaria, você também, ter uma vida santa todo o tempo, mas você não consegue, porque você ainda é um pecador. Salvo pela graça, redimido pela graça, nascido de novo, mas ainda é um pecador. Conclusão: depois de fazer uma descrição gráfica do conflito interior, identificando-se com os crentes que se encontram debaixo da lei, agora Paulo faz um resumo da situação em termos de dupla realidade, embora esta não seja a história completa, uma vez que o Espírito Santo ainda está incluído nela. Paulo descreve uma coisa, você vai ver, vou mostrar para você algo muito importante. O que Paulo vai fazer aqui, ele vai mostrar 4 realidades duplas. Ele descreve essa dupla realidade 4 vezes, e de 4 maneiras diferentes. São os 2 egos, as 2 leis, os 2 clamores e as 2 escravidões. Você vai ver. Romanos 7, 22 e 23. Deixa a sua Bíblia aberta. Romanos 7, abra a sua Bíblia. Estamos quase terminando. Eu quero que você abra a sua Santa Bíblia. Romanos 7, versos 22 e 23.
Você está com a Bíblia aberta? Romanos capítulo 7, versículo 22 e 23. Vejamos o que o apóstolo São Paulo diz nesse texto. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Está vendo? Ele fala da lei, vejo nos meus membros outra lei, que não é a lei de Deus, que guerreando contra a minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Então Paulo fala da lei de Deus e a lei do pecado. Primeira coisa, Paulo fala também em duas leis. Pois no meu íntimo eu tenho prazer na lei de Deus. Tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros presente também a lei do pecado. Ela é o objeto do seu prazer, a lei de Deus. Esse deleite íntimo na lei é chamado também de a lei da minha mente. Porque minha mente renovada aprova e endossa a lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado e da morte. Então Paulo fala em duas leis, Romanos 7. A lei de Deus, na qual você tem prazer, e a lei do pecado, que quer mostrar que você ainda é um pecador. Gente, quem nunca teve essa crise, é porque ainda não aprendeu o que é ser cristão. No dia a dia você tem essa crise. Ao levantar-se, ao colocar o pé no chão, vai ter essa crise. No caminho alguém te aborrece. Primeira crise, devo perdoar ou xingá-lo? Sério. Chega no trabalho, o seu patrão pega você pelo pé. Senhor, devo orar por esse homem, devo ficar com raiva dele. Seja o que for, a cada dia você tem a crise de viver a graça de Deus ou viver a lei do pecado a cada instante. Então Paulo quer mostrar que mesmo um homem cristão está convivendo com essas duas leis a cada dia. Paulo fala sobre os dois egos, os dois egos. Vamos ver aqui? Assim encontra esta lei que atua em mim, versículo 21. Versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal habita em mim. Dois egos. Aí se encontra esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está em mim. A antítese é: o eu quer fazer o bem, e o eu junto de quem se encontra o mal, é óbvio, está no original. Então que Paulo usa a impressão emoi, que o mal que habita em mim e age por meio de mim. Parafraseando, Paulo quer dizer: quando em mim existe um desejo de fazer o bem, então o mal está bem à mão, porque ele está dentro de mim. Então são os dois egos, os dois eus. Há o eu de querer fazer o bem e há o eu que impede que você faça esse bem, que é o pecado que habita em você. Então tem as duas leis e os dois egos. Vamos ver agora, Paulo fala os dois clamores. Há dois clamores no texto. Veja o versículo 25. Versículo 25, final do versículo, último versículo. Versículo 24. Versículo 24. Desventurado o homem que sou. Primeiro clamor: desventurado o homem que sou. Segundo clamor: quem me livrará do corpo desta morte? Terceiro lugar, os dois clamores. Já vimos as duas leis, os dois eus, os dois clamores. Primeiro clamor: miserável homem que sou, diz São Paulo. Segundo clamor: quem me livrará do corpo desta morte? O primeiro clamor é tanto um grito de rasgar o coração, e o segundo clamor, nascido nas profundezas do desespero. Miserável homem que sou, é forte, mas quem me livrará do corpo desta morte é muito mais profundo. É nascido o clamor do desespero, um grito de aflição que termina com expressão de confiança e gratidão. Mas graças a Deus, para esses dois clamores, Deus dá a resposta. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus. Texto que o prefeito Maurício leu no final. Graças a Deus por Jesus Cristo. Para esses dois clamores, Deus tem uma resposta. Para esses dois clamores da sua alma: miserável homem que sou, que me livrará do corpo desta morte? Deus tem uma solução. Graças a Deus por Jesus Cristo. De maneira que Paulo, eu mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Mas com a mente, a minha mente já liberta. Minha mente já liberta, eu sou escravo da lei de Deus. E Paulo usa a palavra doulos. Você apenas mudou de Senhor. Você é escravo do pecado, mas agora você é escravo da lei de Deus. Como é importante entender isso. Como é importante. Um grito de gratidão, com um belo brado de vitória, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se Deus quer fazer alguma coisa na sua vida, meu querido,
vai fazer através de Jesus. Não vai fazer através da igreja. A igreja é um lugar maravilhoso para você ter comunhão com os irmãos. É um lugar muito feliz de você louvar a Deus e exercer seus dons espirituais. Mas há coisas que só acontecem em Cristo na sua vida. Há coisas que só acontecem em Jesus. Eu quero até provar se vocês conhecem a Bíblia mesmo. Eu sei que vocês conhecem, os internautas também conhecem. Mas vejamos então. Vamos lembrar algumas coisas que vale a pena lembrarmos. Romanos 8:1, quem lembra possa dizer, sem abrir a Bíblia. Quem pode dizer sem abrir a palavra? Agora, pois, nenhuma condenação há para quem está na igreja, para quem é presbiteriano, para quem é batista, para quem é das Assembleias de Deus. Paulo não diz isso. Paulo não há condenação para quem está, não é quem está na igreja, é para quem está em Cristo. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Há um louvor maravilhoso que diz isso: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação, não há capeta, não há pombagira, tranca-rua, Zé Pilintra, não há potestade das trevas que possa condenar alguém que foi alforriado pelo sangue de Jesus. Não é verdade? Quem for alforriado pelo sangue de Jesus, não há condenação, não há hoste do mal, não há potestade das trevas que vá condenar alguém que foi alforriado, remido pelo sangue do Cordeiro. Dá vontade de dizer um amém mesmo, viu? Não é pecado dizer amém não, como presbiteriano. A Bíblia recomenda. O que é que a Bíblia diz em Efésios 1:3, sem abrir a Bíblia? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Em quem? Em Cristo. Então em Cristo Deus te liberta de condenação. Em Cristo Deus te abençoa. Quer alguma bênção? Vai vir através de Cristo. Perdão. Efésios 4:32. O que é que Paulo diz em Efésios 4:32? Perdoai-vos uns aos outros, como Deus em Cristo Jesus te perdoou. Perdão em Cristo. 2 Coríntios 5:19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus não estava na igreja não. Deus não estava na instituição não. Está sim, é claro que está presente. Mas Deus não estava na instituição reconciliando o mundo. Deus estava em Cristo. Jesus é o centro de gravitação. Ao redor dele, por trás dele, gravita toda a teologia. Gravita o universo. Sem ele o universo não tem sentido. A igreja perde sua razão. E a gente não tem sentido estar aqui se nós não formos cristocêntricos. Se Jesus não for o centro da sua vida, você está completamente perdido, completely lost. O centro da sua vida não é a sua religião não, nem a sua moralidade, nem a sua virtude, nem a sua igreja. O centro da sua vida é Jesus. Eu gosto muito daquele louvor que diz isso, né? És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. Amém, se for verdade, glória a Deus. Se Jesus é a única razão da sua adoração, louvado seja Deus por isso. Então, se o Senhor tem alguma bênção para você, essa bênção vai vir através de Jesus Cristo. 2 Coríntios 2:14. Bendito seja o Senhor, porque em Cristo Jesus nos conduz sempre em triunfo, e por meio de nós manifesta em toda parte a fragrância do seu conhecimento. Deus te concede triunfo em Jesus Cristo. Então em Jesus você é abençoado, é triunfante, é reconciliado, é perdoado e é alforriado. Por isso que Paulo diz aqui: graças pois a Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo muda. Todo esse quadro de Paulo, a crise de querer fazer o bem e não conseguir, a resposta está em Jesus. O Senhor pagou o preço. O Senhor, com a sua morte vicária no Calvário, consumou todo o plano de Deus e cumpriu a lei por você. Querido, se você estudar dessa forma, o Senhor vai te abençoar muito. Eu estou feliz em abordar com vocês, porque só Deus sabe. Eu vou ler Romanos, depois leio tudo quanto comentário importante do mundo, os maiores teólogos do mundo sobre o assunto, mas não vou ver só o que os teólogos dizem, eu vou ouvir o Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo quer dizer para a igreja? Ler Romanos com o coração quebrantado é deixar o Espírito Santo falar. Tá bom? Vamos pedir isso ao Senhor nosso Deus. Vamos orar e pedir graça. Senhor, é por graça. E há um louvor que diz isso. O William ali, nosso maestro, sempre fala com carinho, aquele nosso Sebastião Bach. Gosto muito do William, grande musicista. Vamos cantar, com a permissão do prefeito Maurício e o Jonas, que tem uma bela voz.
Vamos cantar o hino 103? Se for a primeira estrofe e a última, vocês decidam. Salvação em Cristo, é um hino tão belo, é um hino antigo que tem no cantor cristão, no nosso cenário, na maioria das ginódias do Brasil, mas que Senhor Elias, um prazer, o senhor e sua esposa, muito obrigado. Vamos cantar com muita alegria no Espírito Santo, vamos ficar de pé, vamos cantar com muita alegria no Espírito Santo. 103. Glória a Deus, meus amados irmãos. Vamos falar junto o último versículo? Só a parte A, né? Glória a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos de novo? Glória a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos. Pastor, posso vir fazer a bênção? Em nome de Jesus. Que a graça excelsa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, raiz Davi, a resplandecente estrela da manhã, o amor de Deus, nosso Pai, esse amor tão vasto, tão profundo, esse amor que não tem mensuração, que nos conquistou no Calvário, e a unção, poder, as alegrias e as virtudes do Espírito Santo, seja com cada um de vós e convosco permaneça até Jesus voltar. Amém, Jesus. Amém.